Hi guys, how are you? E aí, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Avante English, esse canal maravilhoso onde você aprende inglês de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira divertida, descontraída. E eu pretendo trazer muitos vídeos aqui esse ano de 2023, esse ano promete, tá? Hoje eu quero trazer conteúdos novos, então se você tá assistindo esse vídeo aqui, é porque você já viu que teve um videozinho diferente, um pouquinho diferente, que eu vou estar deixando aqui nos cards, por desse lado. Eu não lembro qual é o lado, mas enfim, teve um vídeo aqui que eu trouxe vocabulário de roupas. Eu gravei um vídeo no shopping com minha amiga Laila. Se você vai conhecer mais sobre a Avante English, ver mais minha rotina, eu vou estar deixando aqui o Instagram da Avante English também. E vou estar deixando também o arroba do meu Instagram pra você ir lá me seguir se você quiser. Esse vídeo aqui, ó, é um vídeo de inglês com música. A música foi o que me fez querer aprender inglês. Eu já falei isso aqui num vídeo. Eu falei que foi por causa das músicas. Eu olhava a letra das músicas. Eu tinha essa mania, era meu hobby, né? Viciada em fazer isso. Colocar o fone de ouvido e lá nos sites onde tem as letras das músicas, né, pesquisar o significado, não só o significado das letras das músicas, né, não o que tava dizendo, enfim, porque tava em inglês eu queria entender pra poder cantar, mas também aprender a cantar. Com isso, a minha pronúncia melhorou muito, muito, muito. E essa mania de fazer isso antes de começar realmente a fazer curso de inglês, a me dedicar ao contato mais frequente com o idioma. Então eu super recomendo que você faça isso. Inclusive tem uma apostila minha, Como Aprender Inglês com Música, que eu fiz com muito amor. Eu vou deixar o link aí pra você estar adquirindo. E também tem uma surpresa no final desse vídeo. Então fica até o final que eu deixei um brinde aí pra você. Mas eu só vou falar no final do vídeo ou talvez no meio do vídeo. Então você vai ter que assistir até o final pra saber quando é que eu falo. Porque eu gosto de colocar o botão. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Você viu aí no título, a música do momento é a música Flowers, da Miley Cyrus. Tem um álbum da Miley que é o Bangers. Eu lembro que em 2014 eu ficava ouvindo direto e eu aprendi muitas músicas. E uma coisa também que eu ia falar aqui pra vocês, um detalhe, é que aprender inglês com músicas ajudou muito, porque principalmente hoje quando eu vou dar aula, eu tenho duas alunas aí, Giovana e Erika. Um beijo, meninas. Vão saber do que é que eu tô falando, porque às vezes eu falo uma palavra pra elas e aí eu lembro da música, começo a cantar. Muitas palavras eu aprendi realmente com a música. Eu ia olhar a letra da música, aí eu via aquela palavra, aprendi. Ou então eu conhecia aquela palavra antes da música e ela se repete, ou falo na letra da música, e aí eu acabava internalizando muito a letra da música e aquela palavra ficava cada vez mais claro pra mim. Eu resolvi trazer a música da Miley Cyrus, então hoje a gente vai entender, eu vou explicar um pouquinho aqui algumas frases, algumas expressões, e se você é básico no inglês, é muito bom que você fique, porque tem muitas coisas úteis aqui pra você sair desse básico e ir pro seu nível intermediário. Eu já falei demais, né? Deixa o seu like e se inscreva e let's go. Vamos começar aí pelo título da música, Flowers. Flowers em inglês é flores, tá? Então flower, flowers é flores. A música do Bruno Mars, When I Was Your Man, que todo mundo tá fazendo a comparação, né? Da música do Bruno Mars à música da Miley Cyrus. Essa palavra flowers também tem na música do Bruno Mars, então significa flores. Então com a letra da música aqui, a minha pesca, e aí diz assim: We were good, we were gold. Então we were good, we were gold. We é o nós em inglês e esse were é o nosso querido verb to be no passado. Então verb to be, né, ele significa, quem lembra o que é verb to be, se você não sabe, tem um vídeo aqui meu explicando, né, aprenda verb to be com música, inclusive os vídeos mais visualizados, porque esse assunto verb to be é um assunto que é batido tanto nas escolas e quando você pergunta para as pessoas, não sei, verb to be significa ser ou estar. Quando você fala eu sou em inglês, em português é o verbo ser, em inglês é o verbo to be, você vai falar I am. Em português eu falo eu estou, em inglês é a mesma coisa, porque o verbo serve tanto para falar eu sou ou eu estou, e aí você fala realmente I am também. Então você fala I am, eu sou, you are, você é, he is, ele é, e assim por diante. Quando você fala esse were, você tá levando esse verbo para o passado, ou seja, o simple past. Então, ao invés de querer dizer assim, nós somos, aí já quer dizer nós éramos ou nós estávamos. Como ela fala we were good, good é bom. A tradução melhor ficaria nós éramos, né? Nós éramos bons. Nós éramos bons, nós éramos ouro. Gold é ouro. Kind of dream that can be sold. Essa palavra kinda, ela é uma abreviação de kind of. Como os nativos têm a mania de falar mais rápido, né, principalmente americanos, então quando eles falam kind of de uma maneira rápida, né, em inglês falado fica kind of. Então parece que ele está falando kinda. Então kinda ou kind of significa tipo. Então, for example, um tipo de música, a kind of music, a kind of song. Então quando ela diz kind of dream, ela quer dizer um tipo de sonho. It can be sold. Can't é o não, né? Não pode. O can é o pode. E com esse apóstrofo T é o can mais o not. Can't.
Então, não pode. Não pode, can't be sold. Sold, ele é o passado do verbo sell. To sell é vender. E sold é vendido. Também quando a gente está falando de o adjetivo mesmo, o estado ali de algo. Então, no caso, vendido. Um tipo de sonho que não pode ser vendido. Depois ela diz, we were right. De novo, o were aí, que é éramos ou estávamos. Aí já tá no sentido de estávamos. Porque right é correto. Então, na nossa cabeça, a gente já entende que é nós estávamos. O verbo to be, ele é bem sutil. Então, o que vai dizer se ele tá com o significado de ser ou estar é o contexto. I was sad. Dá pra entender que eu falo eu era ou eu estava triste. Mas se eu falar assim, I was in Brazil, opa, eu não quero dizer eu era no Brasil, eu estava no Brasil. Então assim, we were right, ela quer dizer nós estávamos certos till we weren't. Esse till, ele é a abreviação da palavra until, que significa até nós não sermos mais. Então ela quer dizer o quê? Nós éramos certos até não sermos mais. Então até um certo momento eram certos, estavam corretos, né? Depois não estavam mais. Build a home and watch it burn. Essa música ela é muito boa para aprender o Simple Past. Tem esse vídeo depois aqui do Simple Past, mas essa música ela tem muitos detalhes do Simple Past. Build é o passado do verbo build, que é construir. Então quando ela diz build a home, é construímos uma casa, né? Built a home, construímos. Outro detalhe interessante, como é que a gente sabe que é construímos, ou construíram, ou construir? Como é que a gente sabe que é um sujeito que fez a ação? A gente sabe que música tem uma liberdade poética, a música não tem regra. Quando a gente fala também sobre inglês, a gente sabe que tem que ter um sujeito antes. Em português, se eu falo construir, você sabe que o sujeito é eu, então eu posso falar construir ou eu construir. Mas em inglês, no passado, não tem essa diferença entre construir, construíram, construímos, tudo built. Então a gente precisa do sujeito para poder entender quem foi que fez ali a ação. E aí não tem, então como é que a gente vai saber? Bom, o contexto a música já fala, né? Ela começa falando we were, então nós éramos, depois ela fala de novo, então dá a entender que ela tá falando aí dela e de outra pessoa. A música ela realmente fala sobre um término, né? Pelo que eu pesquisei. Obviamente ela tá falando dela e mais uma pessoa, então a gente traduz como nós. De novo, um verbo aí no Simple Past, no passado, que é o verbo watch, que no passado fica watched. Lembrando que existem verbos regulares e irregulares. E no vídeo eu expliquei sobre Simple Past com a música da Olivia Rodrigo, que tem muitas frases no Simple Past. No passado eu expliquei sobre os verbos regulares e irregulares. Os regulares sempre terminam em ED. Então o verbo, por exemplo, watch, ele é regular porque no passado fica watched. Mas os outros built, que é do verbo build, ele é irregular. O verbo were, que é o nosso querido verb to be, né? Então were ou was, também tem essa variação. Ele é o mais complicadinho assim de todos os verbos, que ele muda tanto na conjugação presente como no passado, no Simple Past. Então depois você vai entender melhor nesse vídeo. Diz watch it burn, assistimos queimar. Então construímos uma casa. Esse é uma interjeição, tá? É só uma expressão. Não tem tradução nenhuma, é o nosso que a gente faz, né? E a Miley fala muito isso em música, faz muito isso, né? Esses sonzinhos assim. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. De novo, o verbo did, que é o verbo to do, no Simple Past vira did. Como está com o N e apóstrofo T, então é no negativo. I didn't wanna, eu não queria. Esse wanna, ele é o verbo want to, querer. Só que no inglês falado, ele vira wanna, por causa do som, né? I want to, I wanna, I got it. I want it, 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 I got it. Então, quando a gente fala wanna, a gente quer dizer want to, eu quero. Mas ela tá falando no passado porque ela colocou o didn't antes. Então, toda vez que a gente quiser negar uma ação do passado, algo que a gente não fez, a gente coloca o didn't na frente. Ele já dá uma ideia de não ter feito. E o verbo principal, que é a ação que você quer destacar que você não fez. Eu não posso explicar muito isso porque tá no vídeo, senão você não vai assistir. Então, ela quer dizer I didn't wanna leave you, eu não queria te deixar. I didn't wanna lie, eu não queria mentir. Started to cry, outro verbo aí agora regular, porque é o verbo to start, iniciar ou começar, e como ele está com o ED, isso mostra que ele é regular. I started to cry, but then I remember. Comecei a chorar, então eu me lembrei. I remembered, também é um verbo regular, remember, só que está no Simple Past, então ganhou um D, então o som dele vai ficar remembered, como se fosse um Tzinho assim. Então eu me lembrei que eu remembered eu poderia ter falado assim, but then I remembered that I. Então eu me lembrei que eu. Só que no inglês esse que ela não é obrigatória. No inglês a gente já entende quando a pessoa fala assim, I remembered I. Então eu me lembrei que eu
até porque ela vai continuar. Então, no inglês, esse that não é obrigatório. É uma coisa que confunde muito quem tá começando, porque a gente pensa, por que ela usa o that pra dizer assim, eu me lembrei que eu, pra ficar mais completo. Mas só que no inglês é subentende-se, né? Não é obrigatório colocar, então a gente já entende que a pessoa tá falando esse que aí, né? Então ele pode ser omitido. E aí ela vai pro refrão. I can buy myself flowers. Ela quer dizer, eu posso comprar para mim mesma flores. Quando você fala comprar algo a alguém, você fala buy someone something. For example, comprar flores para minha mãe. Buy my mother flowers. Então você coloca o sujeito antes da palavra flores. Então, buy you a car. I will buy you a car. Eu vou te comprar um carro. Teria essa tradução. Quando ela está falando dela mesma, ela usa o myself. O myself é um pronome reflexivo. Ai, reflexivo. Reflexivo, o nome já diz. Reflexo. Então é como se a pessoa estivesse olhando no espelho. Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Você mesmo. Exatamente. Então, reflexivo dá essa ideia, tá? Então, eu mesmo, myself, você mesmo, yourself, ele mesmo, himself, ela mesma, herself, e assim por diante. E os plurais, ourselves, nós mesmos, yourselves, vocês mesmos, e themselves, eles mesmos. Então, o F fica um V aí. Write é escrever. Então, write my name in the sand. Escrever meu nome na areia. Talk to myself, de novo myself aí, então falar para mim mesma, aí eu já tenho to, né? Talk to myself for hours, say things you don't understand. Ver coisas que você não entende. É interessante essa questão do by myself, depois ela fala talk to. Assim como no português a gente tem as variações de qual preposição utilizar depois do verbo, no inglês a gente também tem. Por exemplo, no português, quem vai a um lugar. Quem conversa, conversa com alguém. Então tem esse com, esse para. Em inglês também tem isso. Quem cuida, cuida de algo ou de alguém, não cuida com alguém. Quem ama, ama alguém. Então, às vezes nem exige preposição, que é verbo transitivo direto, e tem essa coisa toda aí. Então, no inglês a gente também tem isso. Então, a gente tem o care about, talk to, agree with, a questão toda de prática. Quanto mais você falar, mais você vai internalizar. Então, assim como no português, você via as pessoas falando assim, vou conversar com ele. E aí você simplesmente repetiu, vou conversar com ele. Não é porque é conversar, porque termina com R, logo depois vem um com. Não, é simplesmente a regra. Quem conversa, conversa com alguém. Quem olha, olha para alguém e não olha com alguém. Então, a preposição faz todo sentido aí no português. Então, no inglês, cada verbo pede uma preposição depois e tem verbos que nem preposição tem. Então, vai depender muito, muito, muito. Então, o que vai te ajudar bastante é prática. Quanto mais você lê textos e ouvir pessoas falando, você vai internalizar. Então, você vai acabar achando estranho quando a pessoa falar uma preposição diferente. Quando a gente fala talk, a gente fala talk to. Quando a gente fala buy, a gente já fala diretamente o que a pessoa compra, porque é um verbo transitivo direto, não exige uma preposição. O verbo aí que não necessita de preposição é o verbo take. Take. Nesse caso aí, quando ela fala I can take myself dancing, eu posso me levar para dançar. Então, I can take myself dancing. And I can hold my own hand. Esse my own é quando você está falando de algo que é próprio de alguém, tá? Por exemplo, my own house, minha própria casa. Essa palavra on dá uma ideia de próprio. Can hold my own hand. Então, ela quer enfatizar que ela mesma vai segurar a própria mão dela, né? Uau. A mão própria é tudo. Aí depois ela fala, yeah, I can love me better. Eu posso me amar melhor. Better é melhor em inglês quando a gente está comparando. Existe também o best. Então, qual a diferença entre o best, que também é melhor, com better, que também é melhor? Quando você fala best, é um superlativo, um adjetivo superlativo, ou seja, é melhor do que todos. Então, por isso que a gente tem em inglês o best friend. She is my best friend. Ela é a minha melhor amiga, então melhor de todos. Mas quando você vai comparar, chocolate é melhor do que baunilha. Então, você vai dizer chocolate is better than vanilla. Então, better than, melhor do que. Você está comparando, você usa o than, porque é como se fosse um do que. Então, a gente usa o better para comparar. E o best quando o sujeito, ele é, né, o bambambam de todos. O melhor de todos, ou mais, ou pior também de todos. Mas você está colocando ele como acima
de todos os outros naquela categoria. I can love me better than you can. Então é uma comparação. Eu posso amar melhor do que você pode. Então aí, entre ela se amar e a outra pessoa amar ela pode se amar ainda melhor. Ela faz isso melhor do que ele. Tapa na cara de amor próprio aí. Aprendam com a diva Miley. Na segunda parte da música, ela diz paint, paint é pintar, my nails, cherry red. Cherry é cereja e red é vermelho. Então, vermelho, cereja, né? É uma tonalidade aí do vermelho. Então, assim, pinto minhas unhas de vermelho e cereja. Match the roses that you left. Match é combinar. Um aplicativo de relacionamento que as pessoas falam assim, eu tava naquele aplicativo e aí deu match. Deu match é quando combina. Então, match em inglês é combinar. Quando ela diz match the roses, ela tá falando que combinam, né? No caso, as unhas combinam com as rosas que ele deixou. That you left. Mais um verbo aí irregular no passado. O verbo to leave, deixar. Você tá falando de deixar algo ou até ir embora mesmo, abandonar um lugar. Você usa o verbo to leave. E no passado, ele vira left. Ele é um verbo irregular. Então, combina com as rosas que você deixou. No remorse, sem remorsos. Esse no em inglês dá uma ideia de sem. Mais uma vez, no regret. Regret é arrependimento. Então, no remorse, no regret. Sem remorsos, sem arrependimento. I forgive, eu perdoo. Forgive em inglês é perdoar. Every word, quando ela diz every, ela quer dizer todas no geral, todas as palavras, mas assim, enfatizando que são todas mesmo. I forgive every word, eu perdoo todas as palavras you said. Também não tem o that, mas ela poderia dizer I forgive every word that you said, ou esse that aí, como eu falei, não é obrigatório, então ela não colocou. A música não segue muito regra gramatical, né? E quando ela diz you said, ela tá falando do verbo to say, que é mais um verbo irregular que está aí no passado. Então o verbo say é dizer em inglês. Quando ela fala said, com o id, né? Não é o sad, S-A-D, que aí é triste. É com o id. Ela tá falando disse, né? Foi dito, a ação no passado. Eu perdoo cada palavra que você disse. E de novo ela fala, né? I didn't wanna leave you. Eu não queria te deixar. I didn't wanna fight. Eu não queria brigar. E mais uma vez, started to cry, but then I remember. Comecei a chorar, então eu me lembrei. Essa segunda parte, mais uma vez, ela vai para o refrão, onde ela diz I can buy myself flowers, write my name's in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Então, essa música da Miley Cyrus, ela é muito boa pra você que está aí querendo aprender novos verbos em inglês, principalmente verbos no passado. E é uma música que eu achei, assim, relativamente simples de entender, não tem muitas palavras no nível, que eu diria, nível intermediário, avançado, né? Algumas ou outras. Então, assim, se você já tem um tempinho estudando inglês, pega essa música aí pra estudar, pra ganhar vocabulário. Se você quiser um vídeo em que eu explique como que você pode aprender inglês com música de fato, como é o exercício, começo, meio e fim, não esquece de comentar aqui pedindo o vídeo. E também tem a minha apostila em que eu ensino como aprender inglês com música. O link tá aqui também na descrição, tá tudo aqui. E agora eu fiquei de trazer um presente pra você. E o meu presente é um guia maravilhoso que se chama Como Fazer Seu Inglês e Avante. É um e-book que eu fiz digital, passo a passo aí pra você que quer aprender inglês em 2023, ou que já está estudando inglês, ou que estuda outro idioma, ou quer começar a aprender um outro idioma. Eu também estudo francês, espanhol, italiano, então eu faço tudo isso por conta própria. Então se você também quer aprender mais de idioma sozinho, esse e-book vai te ajudar. Eu te dou sugestões de músicas, como estudar com músicas, como estudar com textos, como montar sua programação, tudo completo, tudo baseado na minha experiência e também rotinas que funcionam também com alunos meus e alunos daqui da Avante. Teacher, quanto é que custa esse livro? Ai, já sei, vou ter que pagar. Clica no link e vai estar dizendo, ai, pague, coloca no seu carrinho e pague. 100% gratuito. Eu falei pra vocês, hein? Eu falei pra vocês que seria um presente. Então é realmente um presente, é dado aí pra você. Você só precisa clicar no link, colocar o seu nome e o seu e-mail, confirmar e dentro de poucos minutos o seu e-book vai estar no seu e-mail. Você vai receber o acesso ao seu e-book pra você baixar aí o PDF e aproveitar. Você baixar o e-book, ler, vai lá no Instagram, me diz o que é que você achou, me diz também o que é que eu poderia colocar para que a gente vá atualizando e traga melhores versões aí. Nos próximos vídeos eu vou estar deixando também um link com acesso para esse e-book, meu presente aí maravilhoso para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta bastante aí inglês com música. Olhe mais vídeos aqui no canal, vou estar deixando alguns aí na tela final para você dar uma explorada depois. Se inscreve, deixa seu like. This is Anne. Bye bye.